Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Otimizando e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a função direita e esquerda. Você já ouviu falar dessas funções? Elas não são tão conhecidas, mas eu posso te garantir que elas são bem úteis e podem te ajudar bastante. E não tem nada a ver com política, nem direita nem esquerda, é Excel. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não se inscreveu, o que é que você está esperando? Se inscreve aqui embaixo, garante conteúdo toda semana para você ficar fera no Excel. Então, vamos para o vídeo? Então, pessoal, vamos para a prática. Eu tenho aqui uma tabela e um nome. Primeiro, eu vou fazer um exemplo com esse nome para mostrar a utilização da sintaxe dessas duas funções. E como a gente vai utilizar essas funções? Primeiro, a gente coloca aqui igual. Vamos pela direita primeiro. Direita, abre parênteses, e ele pede um texto, que eu vou pegar aqui paralelepípedo, e o número de caracteres. E o que seria esse número de caracteres? É exatamente o número de caracteres que você quer que a função retorne da palavra que você escolheu. Por exemplo, se eu colocar aqui 1, ele vai voltar apenas o P para mim. O P não, o O. Ok, ele voltou somente o O. Por quê? Da direita para a esquerda, ele está entendendo que o primeiro caractere é o O. E se a gente colocar aqui, vamos voltar para a função, eu não quero mais 1, eu quero 3. Ele traz EDO, que são as 3 últimas letras da palavra paralelepípedo. Inclusive, vamos ver aqui quantos caracteres tem a palavra paralelepípedo, né? Eu posso chegar aqui e colocar essa função aqui num ponto caractere, seleciono aqui paralelepípedo e beleza, ele tem 14. Se eu colocar 14 aqui é para voltar o número texto paralelepípedo. Beleza, ok. Então ele tem 14 caracteres, na função direita ele voltou 14. Mas acho que vocês entenderam. Vamos utilizar agora a função esquerda, que vai ser exatamente o contrário. Se eu colocar aqui esquerda, ele vai pedir a mesma sintaxe, ele vai pedir um texto e a quantidade de caracteres. Se eu colocar 1 aqui, ele vai me retornar a palavra P. Palavra não, letra. Exatamente como eu disse, ele retornou a letra P. Se eu colocar aqui 3, ele traz as 3 primeiras. Se eu colocar 14, ele vai retornar exatamente a palavra que a gente selecionou. Beleza, a gente entendeu a sintaxe da função. Mas, Jefferson, por que aprender essas duas funções é interessante? Como eu posso utilizar isso no nosso dia a dia? Eu, particularmente, onde eu trabalho, a gente puxa muitos relatórios. Os relatórios nem sempre estão da maneira como a gente queria que eles estivessem, né? Um exemplo, nesse caso aqui, que o ID do vendedor veio o ID e veio o nome do vendedor ao lado. Mas e se eu quisesse só o número do ID? A gente pode perceber que aqui nesse texto o número do ID ele vai ter exatamente 4 caracteres. Então, a gente pode utilizar aqui a função esquerda, seleciona esse texto e coloca o número 4, que são 4 caracteres. E beleza. Se eu puxar para todas as células, ele vai trazer exatamente os IDs de cada vendedor. Mas, Jefferson, isso é uma regra? Não, pode ser que o relatório
tem IDs com quantidades diferentes, possa ser um ID com 5 caracteres, outro com 4, outro com 3. Então, vai ser utilizada uma lógica diferente. Mas, nesse caso, o ID ele tem 4 caracteres, todos os vendedores. E só mais uma dica. Quando eu puxei esse ID aqui com a função esquerda, ele me retornou um texto. Isso aqui, na verdade, ele não é um número. Se eu colocar aqui o mesmo número aqui, 7168, e fazer o teste se eles são iguais, se esse é igual a esse, ele dá falso. Por quê? Porque ele retornou para mim um texto e aqui é um número. Então, se eu quiser transformar isso em número, é muito fácil também. Eu posso multiplicar, colocar aqui asterisco da multiplicação e multiplico por 1. E pronto, ele retornou um número. E a gente retornou IDs numéricos extraindo através da função esquerda, que poderia ser direita. Eu quis aqui apenas mostrar um exemplo de como a gente pode utilizar essas funções no dia a dia para tirar-nos de problemas, de situações que a gente não imaginava. Então, fica com essa dica, anota aí e tenta praticar no seu dia a dia, na sua empresa, na sua faculdade. Se você gostou da dica, deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu, mesmo eu falando no início do vídeo, se inscreve, meu filho. Você está perdendo conteúdo de qualidade. E comenta, me diz o que você achou, se foi relevante e dá sugestões aí para mais vídeos que eu vou estar aqui trazendo com o maior prazer. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência e fiquem na paz, fiquem bem e até o próximo vídeo.